Martim, podemos começar. Certo, obrigado, André. Bom dia a todas e todos, bem-vindos. Meu nome é Martim Tassinari, sou coordenador de desestatização e parcerias aqui da Secretaria de Governo, e eu declaro aberta agora a sessão de audiência pública, essa que estamos, que faz parte da consulta pública de número 17 de 2022, cujo objeto é o projeto de parceria público-privada, PPP, na modalidade de concessão administrativa para a provisão de moradias como serviço na cidade de São Paulo, englobando a implantação de 3 empreendimentos habitacionais, prestação de serviços de gestão predial, de gestão operacional e também da gestão administrativa de beneficiários. Nesse sentido, com vistas ao fomento da capacidade para atendimento à população em situação de rua, que é o público-alvo imaginado para esse projeto, o projeto tem como objetivo alcançar 1.745 unidades de moradia, de modo que a área de concessão seja composta por 3 imóveis de titularidade pública, que estão inseridos na região administrativa central do município, nos distritos de Bom Retiro, Sé e Pari, conforme detalhado no anexo 3 do edital, que é o memorial descritivo. Acho que para começar é importante contextualizar a realidade do projeto, né? O público-alvo é para pessoas em situação de rua, e especialmente aquelas dotadas de autonomia, ou seja, aquelas que não necessitam ou não são dependentes de serviços especializados de saúde. Dá para dizer, portanto, que é um projeto que tem grande relação com políticas públicas setoriais de várias áreas, mas com maior ênfase das habitacionais e de assistência social empreendido pelo poder público. O poder público de São Paulo tem 3 instrumentos estratégicos que embasam a concretização desse projeto, que são eles: o Plano Municipal de Política da População em Situação de Rua, o Programa de Metas de 2001 a 2024 e a Agenda Municipal 2030. Né? Esse modelo que a gente está adotando, modelo de parceria público-privada para promoção e apoio de política pública de habitação social, se mostra como tendência na esfera internacional, né? Por exemplo, em publicações das Nações Unidas, onde a habitação social e desenvolvimento urbano são matrizes que impulsionam o processo de desenvolvimento econômico de países, de cidades, de territórios. Considerando a esfera municipal, a Companhia Metropolitana de Habitação, a Coab, lançou a Concorrência Internacional número 1 2018, a Concorrência Internacional número 1 2020, que visava a celebração de contratos de PPP com o objetivo, com a finalidade de ampliar essa oferta habitacional no município de São Paulo. Esse projeto aqui em específico voltado para esse público mais recortado de população em situação de rua, tem um aspecto mais inovador, e o detalhamento do projeto e os aspectos mais elementares da modelagem econômico-financeira e jurídica também vão ser abordados pelos colegas da São Paulo Parceria, que estão aqui na mesa técnica logo em sequência. Tá? Essa consulta pública está sendo conduzida pela Secretaria de Governo Municipal, em conjunto com a São Paulo Parcerias e com a São Paulo Negócios, e ela tem como objetivo colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento do projeto e dos documentos editalícios que compõem essa consulta. É importante destacar que é a segunda versão desse mesmo projeto que está em consulta pública, ele recebeu alguns ajustes, né? E essa versão que a gente está tratando agora está aberta desde o dia 16 de setembro, o último, e se encerra no próximo dia 21 de outubro. O valor estimado do contrato é de R$ 626.775.454, que é correspondente ao somatório das contraprestações mensais máximas estimadas e também do aporte público, durante todo o prazo de vigência de contrato, que é de 35 anos. Nesse contexto da consulta pública, que está aberta desde o dia 16, é que se insere essa audiência pública de hoje, uma sessão aberta, transmitida aqui online, mas aberta a todos os cidadãos e todas as instituições interessadas também. O caráter dessa audiência é consultivo, e o objetivo é expor as principais informações relativas à modelagem do projeto, né, para além do que está disponível nos documentos editalícios, e ensejando manifestações, perguntas, colaborações dos representantes da sociedade civil. Tá? Queria aproveitar para apresentar a equipe aqui presente,
tô eu aqui representando a Secretaria de Governo, junto com o Marcelo Marques, o responsável pelo projeto aqui dentro da SGM, a São Paulo Negócios também, que está ajudando a gente nesse contato com a sociedade, na mediação dessa audiência, representado aqui pelo André Aleotti, pela equipe, e também a São Paulo Parcerias, que vai falar melhor, tá responsável pela modelagem do projeto, que é a Mariana e o Rodrigo, diretora e gerente, e toda a equipe da São Paulo Parcerias, tá certo? Destaco que, além do recebimento das colaborações que a gente vai ter durante a audiência hoje, é fundamental que também sejam enviadas essas contribuições para o e-mail do projeto, né? É locaçãosocial@prefeitura.sp.gov.br, locação sem cedilha e sem tio, né? Então, locacão social. Por que que é importante enviar por e-mail? Isso permite que a gente faça uma análise mais apurada, né? Os técnicos do projeto, tanto da secretaria quanto da SPP, consigam fazer uma análise mais apurada em relação aos pontos. Isso ajuda a gente a aprofundar e trazer respostas mais completas para o que trouxerem de dúvidas e contribuições hoje. É importante dizer que os principais documentos relativos à modelagem do projeto estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura. Tem uma seção da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias que destaca, tem todos os projetos que estão sendo desenvolvidos, e especificamente esse aqui que a gente trata nesse momento. A gente vai disponibilizar o link no chat logo aqui em seguida para todos esses documentos. Deixa eu falar de alguns aspectos práticos de como vai ser conduzida a audiência de hoje. O tempo de duração vai ser de 1 hora, tendo o final previsto para as 11h. Tem a possibilidade de prolongamento por mais 30 minutos a critério da mesa organizadora, certo? A audiência está sendo gravada e posteriormente vai ser disponibilizada no canal da São Paulo Negócios no YouTube, cujo link a gente também vai mandar aqui no site logo em seguida. Então a gente vai mandar o e-mail para envio das contribuições, vamos mandar o link com todos os documentos editalícios disponibilizados, e também o link para o canal da São Paulo Negócios no YouTube, para quem quiser acompanhar, ver o vídeo da gravação da audiência posteriormente, tá certo? Com o objetivo de possibilitar para que todos os participantes tenham condições de participação e interação, vou propor só algumas regras de condução que a gente vai adotar, tá? A São Paulo Parcerias vai apresentar o projeto agora logo em sequência. As perguntas e comentários devem ser realizados preferencialmente por escrito no chat da plataforma Zoom aqui que a gente está utilizando. E no fim da apresentação, o André Aleotti, colega da equipe da São Paulo Negócios, vai ler as perguntas uma por vez, por ordem de inscrição. Tá? E a mesa técnica responde cada uma das perguntas uma por vez, e caso o participante acredite que tenha alguma complementação a fazer ou queira detalhar um pouco mais, a palavra pode ser passada para esse participante, para quem mandou a pergunta, a contribuição, para complementar a pergunta no momento em que for lida. ah, e a gente vai pedir que essas manifestações por áudio tenham o limite de 2 minutos, tá certo? Só para a gente ter a possibilidade de todo mundo participar. Pedimos, contudo, que durante a apresentação, ou enquanto não tiverem com a palavra, que todos os participantes mantenham o áudio fechado, só para a gente manter um pouco a organização daqui da sessão, e caso necessário, a gente aqui da organização da audiência pode desligar o áudio ou o vídeo, caso seja necessário. Acredito que não vai ser, estamos aqui numa audiência bem organizada, mas caso necessário a gente pode, para manter a continuidade, desligar o áudio. Mas pedimos que no momento de contribuição todo mundo fique bastante à vontade para receber a palavra, para fazer as contribuições, tá certo? Feitas essas considerações, um pouco falando de maneira ampla, apresentando o projeto e dando um pouco essas regras de funcionamento da audiência, queria passar a palavra para a equipe da São Paulo Parcerias, nossos colegas, a empresa pública responsável pela modelagem dos projetos de parcerias e de concessão feitos aqui na prefeitura. Eu queria passar a palavra para eles para fazerem a apresentação do projeto. Perfeito, Martim, muito obrigada. Bom dia para você, bom dia para todos que estão aqui presentes na audiência de hoje. Bom, eu vou pedir licença para compartilhar aqui a minha tela, para poder fazer a apresentação da parte da modelagem do projeto.
Só um segundinho. Todos conseguem ver minha tela? A gente está vendo a outra tela ainda, você vai ter que inverter. Lá no exibir configurações, alterar entre modos de apresentação. Apresentação de slides, yes. E agora? Não, né? Gente, segundo, então. Apresentação. Agora eu acredito que sim? Sim. Ótimo. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer, o Martim fez toda uma ótima explicação inicial, né? E eu gostaria só de retomar um pouquinho sobre qual que é o objetivo dessa audiência. Então, de apresentar de uma forma didática para a sociedade civil qual que é a modelagem que está sendo proposta desse projeto, está sendo denominado aqui de uma contratação de serviços de moradia social. Né? Então, certamente tem diversos outros detalhes do projeto que podem ser acessados nos documentos ou que podem ser questionados ao final dessa breve explanação. Bom, eu gostaria de começar, então, pensando um pouquinho sobre qual que é o objetivo desse projeto, né? Que também foi mencionado pelo Martim. Por meio dessa parceria público-privada, o município de São Paulo, então, ele propõe a contratação de uma infraestrutura social que seja suficiente para poder fazer o apoio no atendimento da demanda de população em situação de rua. Então, a gente vai entrar em maiores detalhes aqui. A gente não está falando sobre a política pública em si, e sim no apoio, né, do atendimento dessa política pública. Qual que é o contexto, então, em que o projeto se insere, né? A gente tem aí, num levantamento do censo de 21, um montante de mais de 30 mil pessoas que estão em situação de rua, e como diretriz, em termos de política pública, a oferta de unidade de moradia é um item indispensável para que se tenha a reinserção social dessas pessoas. Então, como premissas, em termos da política pública assistencial, né, foram passadas para a modelagem desse projeto, a gente tem a definição do público-alvo, quem são os beneficiários que vão ser atendidos por esse projeto de parceria público-privada. E aqui, como já colocado pelo Martim, a gente está atendendo a população em situação de rua com algum nível de autonomia. Então, aqueles que não demandem um atendimento especial. E outros aspectos são extremamente relevantes para que a gente tenha eficácia nesse atendimento e nessa reinserção social. Entre eles, o fato desse acesso à moradia ser imediato, né? Que ele não dependa aí de nenhum tipo de complementaridade na unidade que está sendo disponibilizada, e nem na manutenção da funcionalidade dessa unidade. É dizer, que essas unidades autônomas elas sejam prontas para morar, já com mobiliário, né? E que elas tenham aí uma garantia de que elas vão permanecer operantes, né, funcionais, durante todo o período em que esses beneficiários estiverem alocados nessas unidades. Outra premissa que foi colocada no projeto é a questão da garantia do acesso à cidade. Então, há uma preocupação muito grande quanto à localização dessas unidades de moradia. Elas estejam próximas de infraestrutura urbana. Então, aqui são unidades que vão ser construídas na região central do município e que estão em conjunto, né, no mesmo terreno, que equipamentos sociais que vão ser disponibilizados também por meio da parceria. E, por fim, como comentado no início, né, a contratação desse serviço ele tem por objetivo primordial o apoio no atendimento da política pública assistencial, e para isso existe também uma preocupação em que sejam gerados dados em relação ao acompanhamento desses beneficiários, né? A gente vai ver um pouco mais para frente quais são os detalhes de obrigações desse parceiro privado em relação à gestão das informações, a transparência, a disponibilidade disso para o poder público e o acompanhamento também desses beneficiários, com a oferta de atividades complementares de apoio e de capacitação. Com esse background, a gente retoma um pouquinho da parte formal do projeto, né? Essa consulta pública, ela está sendo realizada
num segundo momento, em que já existiu uma consulta pública anterior, o projeto, com base nesses mesmos 3 imóveis que estão sendo apresentados, ele foi estudado inicialmente para uma política de locação social, colocada em consulta pública no final do ano passado, né, para o começo desse ano. A partir daquela rodada de consulta pública, foram realizadas diversas reuniões e recebidos diversos questionamentos e sugestões de aprimoramento dessa modelagem que foram consideradas e incorporadas nos documentos. E existiu também uma mudança de diretriz em relação à administração pública quanto à necessidade de atendimento da população em situação de rua, em situação emergencial. Então, optou-se por alterar a modelagem como estruturada anteriormente, que seria para locação social, de forma que ela passasse a atender um público de população em situação de rua e com isso tivesse adequação em relação aos serviços que estão sendo contratados também. Então, depois desses aprimoramentos, a gente coloca aqui agora, então, em consulta pública, esses documentos que têm como foco o atendimento específico da população em situação de rua. A proposta, então, é que esse parceiro privado consiga implantar e operar 3 empreendimentos que vão ofertar moradia para a população em situação de rua por 25 anos. A gente vai ver na sequência que esses imóveis que vão ser utilizados, eles são imóveis municipais e que eles já contam com 2 equipamentos públicos, os quais vão permanecer ativos, sem interrupção da sua operação, ao longo desse projeto. E estima-se, né, como resultado, que a gente tem aí a disponibilização de quase 2.800 vagas de moradia, com a requalificação urbana de terrenos que hoje em dia são subutilizados, né, e próprios municipais, e a implantação de um serviço inovador de apoio ao atendimento da população em situação de rua, que inexiste hoje em dia no município de São Paulo. E um pouco mais de detalhes, então, vamos ao projeto. O projeto ele tem como potencial de atendimento a capacidade de, por ciclo, receber quase 2.800 beneficiários, que seriam distribuídos aí em 1.745 unidades de moradia, que terão entre 12 metros quadrados e 18 metros quadrados. Essas unidades, elas vão ser construídas em 3 imóveis públicos. Aqui, o primeiro imóvel, localizado na rua Porto Seguro, do Bom Retiro, ele já possui um SIAT, que é um equipamento da Secretaria de Assistência Social, que possui 200 vagas para atendimento. Esse SIAT vai permanecer existente, ele vai ser realocado no terreno para que a gente tenha um melhor aproveitamento do remanescente dessa área, né? E aí, além das 200 vagas, vão ser construídas, então, 1.140 unidades, que têm o potencial de atender aí quase 2.000 beneficiários. Outro terreno está localizado na Sé, ele tem também, num pedaço dele, um núcleo de convivência, recém-entregue pela prefeitura. Esse núcleo de convivência também permanece. O terreno remanescente, ele vai ser objeto, então, da construção de 280 unidades, que vão conseguir atender aí por volta de 450 beneficiários. E, por fim, o imóvel da Rua Carnot, ele é uma quadra que tem diversos outros equipamentos municipais, mas ele em si não tem nenhum equipamento municipal em operação. Existe um estacionamento que pode ser descontinuado, né? E ele vai ser, então, inteiramente utilizado para a construção dessas 325 unidades e atendimento de 520 beneficiários. Passo aqui agora, então, para a gente conversar um pouquinho sobre os imóveis municipais que estão sendo objeto desse projeto, né? Então, são 3 terrenos de propriedade do município de São Paulo que estão localizados no centro de São Paulo. Aqui a gente consegue ter um pouquinho da visão de localização deles, né? Então, são áreas com infraestrutura super consolidada e terrenos que têm um grau de subutilização bastante relevante para o local onde eles estão situados, né? Então, existe aqui uma intenção do projeto de ter um aproveitamento desses terrenos públicos, né, com edificações que serão reversíveis ao final. A gente tem, então, imóvel 1, 2 e 3 e um mapeamento na sequência em relação aos equipamentos na proximidade desses terrenos, num raio de até 1 quilômetro, para a gente poder conseguir concluir, de fato, que é
uma condição do projeto o acesso à cidade para esses beneficiários que estiverem sendo alocados. O que a gente tem, então, para cada um deles, equipamentos de educação, de cultura, saúde e de transporte que foram mapeados nesse raio de 1 quilômetro de cada um dos terrenos. Vou passar um pouquinho por cada um dos terrenos, então, um pouco numa visão do que existe hoje, de como é que a gente imagina que vai ser a projeção depois da implantação dos empreendimentos de moradia social. Então, aqui o imóvel da Porto Seguro, a gente consegue ver o uso atual desse SIAT, uma área verde, né, e de fato, bastante do terreno que está subutilizado. E aqui, então, a projeção de como é que se daria a construção dos empreendimentos. Essa flecha azul indica o acesso aos empreendimentos, que ele seria feito de uma forma segregada ao acesso do SIAT, que seria realocado para essa porção de campo. Aqui um outro take desse mesmo terreno, vendo aqui pela esquina, onde a gente consegue ver, de fato, a partir dos empreendimentos de moradia, e aqui eu destaco por fato do térreo desses terrenos, eles serem térreos ativos. A gente vai conversar, o plano diretor já trouxe a obrigatoriedade das fachadas ativas, aqui a gente trabalha um pouquinho para além da fachada ativa, né, mas também com equipamentos sociais que pudessem tornar o térreo um ambiente de capacitação para esses beneficiários. Passando para o imóvel 2, aqui a gente está falando do imóvel da Rodrigo Silva, na Sé, que possui um núcleo de convivência, né? O terreno em si ele tem um desnível relevante, então a gente tem entradas independentes, inclusive em relação aos desníveis, né? Aqui a gente consegue ver a edificação de habitação de interesse social, entrando a porção superior, né, do desnível, e o núcleo de convivência que permanece inalterado. Também aqui a gente tem o aproveitamento do térreo, com fachadas ativas, equipamentos sociais. E, por fim, o imóvel da Rua Carnot, que, muito embora tenha aqui uma antiga garagem, ela está desativada, né, não sendo utilizada, e com a projeção ganharia aí 325 unidades de moradia. Também com a questão do térreo sendo ativado. Bom, passa um pouquinho para conversar sobre quais são as frentes de atuação que estão sendo contratadas por meio dessa parceria público-privada. E elas são 4. A gente tem aqui a parte de empreendimentos, das obras, da gestão dos prédios, da gestão da operação desses prédios, né, e da gestão administrativa dos beneficiários. Falando um pouquinho sobre cada uma delas. É responsabilidade, então, do parceiro privado a construção desses 3 edifícios, contendo 1.745 unidades privativas de 12 a 18 metros quadrados, a instalação da linha branca e do mobiliário em cada uma dessas unidades, que vão ser disponibilizadas, e aqui linha branca, a gente pensa na geladeira, fogão, chuveiro elétrico, e móveis suficientes para acolher 1 ou 2 beneficiários, a depender do tamanho da unidade. A entrega de áreas coletivas, né, que seriam áreas comuns nesses empreendimentos, já equipadas também, lavanderia, área de lazer interna e externa. A entrega de equipamentos sociais no térreo, então seria a destinação dos térreos desses edifícios para algum tipo de uso que permita a capacitação dos beneficiários. E aqui existem alguns usos que já estão pré-aprovados pela documentação, que seria a operação de um refeitório, de uma cozinha, de uma marcenaria ou de algum polo para iniciação digital dos beneficiários. E, por fim, a realocação da infraestrutura dos equipamentos do SIAT, que já existe no imóvel específico ali da Rua da Porto Seguro, né, com a manutenção das 200 vagas e sem interrupção das suas operações. A segunda frente, que seria a frente da gestão do prédio, a gente está pensando aqui em toda a infraestrutura dos 3 edifícios, dos 3 empreendimentos de moradia, e aqui, então, é a obrigação do parceiro privado fazer a manutenção geral dessas áreas comuns e privativas, todos os sistemas prediais e dos equipamentos, sejam eles ocupacionais e de lazer, né? Reabilitando essas unidades, essas áreas comuns, a cada troca de beneficiário. E aqui, um dos pontos que foram incorporados na nossa modelagem, em razão dos últimos entendimentos com a sociedade civil, na consulta pública do projeto anterior, a questão do compartilhamento do risco de vandalismo, mediante a comprovação de que o
prejuízo foi causado por conta de vandalismo, né? Então, foi incorporado na modelagem todo um sistema específico para que exista esse ônus compartilhado entre poder público e iniciativa privada. Bom, para além de construir e manter as infraestruturas operantes, né, o parceiro privado ele também é responsável por fazer com que essas estruturas estejam em pleno funcionamento, fazendo então a gestão do condomínio, com a limpeza, segurança, jardinagem, monitoramento, câmeras de segurança, portaria, todos os elementos que fazem com que o condomínio funcione normalmente, pela transparência e governança de todas essas atividades. Então, foi delimitado um website e um sistema de gestão integrado, que vai ser a interface entre o poder público, entre o concessionário e o poder público, para a gestão de todas as informações em relação à operação desses equipamentos de moradia social. E, por fim, a operação do equipamento ocupacional. Então, a depender de qual vai ser a escolha do parceiro privado, de acordo com os usos pré-aprovados, fica o parceiro privado responsável também por alocar instrutores, por definir, instalar todos os equipamentos necessários, né, e prover todos os insumos para que tenha a operação e, de fato, a capacitação dos beneficiários em cada uma dessas atividades. Por fim, a última frente dos encargos que são repassados aqui para o parceiro privado é a parte da gestão administrativa dos beneficiários que vão ter acesso a esse serviço de moradia social. Então, existe um primeiro trabalho a ser feito pelo parceiro privado, que é o do cadastro desses beneficiários, pelo meio da formalização de instrumentos jurídicos e uma atualização constante dessas fichas cadastrais. Sabe-se hoje que a ausência de informações em relação à população em situação de rua é um dos limitadores relevantes para que a gente consiga ter uma política pública baseada em evidências e eficaz. Então, entende-se que essa frente de gestão administrativa dos beneficiários tem condão para conseguir trazer informações necessárias e relevantes para a atuação da administração pública. O cadastro dos beneficiários passa por isso. A disponibilização de um canal de ouvidoria para esses beneficiários estaria disponível 24 horas. A oferta de atividades de interesse social, e aqui um quantitativo mínimo ao longo da semana, e que abarque todos os tipos de faixa etárias, para que exista um ambiente de convivência, né, propiciando uma possibilidade de reinserção social desses beneficiários. E, por fim, a oferta também de uma assistência complementar, que seria a disponibilização de plantões assistenciais, pensados aí no desenvolvimento socioeconômico e de autonomia desses beneficiários, a realização desses relatórios de acompanhamento, que estariam disponíveis nessa interface entre privado e público da gestão operacional, né? E a disponibilização de alguns cursos de capacitação também. Passamos aqui, então, por todos esses encargos que estão sendo projetados para serem contratados pelo poder público do parceiro privado nessa parceria público-privada. E aqui a nossa modelagem econômica, ela fez uma estimativa, então, né, de quais seriam os custos em relação a investimentos e operação de cada uma dessas frentes, na parte da construção dos edifícios habitacionais, instalação de mobiliário, dos equipamentos ocupacionais e da realocação do equipamento de assistência social. E, então, em termos de investimentos, estima-se, ao longo dos 35 anos, que o parceiro privado vai ter que vai aportar por volta de 171 milhões de reais, e tendo um custo operacional também, ao longo desses 35 anos, de 376 milhões de reais. Por sua vez, a prefeitura, ela vai fazer o pagamento de uma contraprestação anual, no valor de 16 milhões de reais, e no período inicial, dos primeiros 3 anos de construção desses empreendimentos, há uma previsão de um aporte de obras, então, pela prefeitura, aqui na casa dos 125 milhões de reais. É válido dizer que, como parceria público-privada, né, a contraprestação que é paga pelo poder concedente para a iniciativa privada, ela está vinculada à avaliação de desempenho e ela pode ser impactada em até 20%, né, em relação ao resultado
entregue pelo concessionário e avaliado pelo verificador independente. Mais do que os benefícios econômicos, a gente precisa ponderar quais são os benefícios para a cidade com a implantação desse projeto. E aqui, para além da disponibilização de 1.745 unidades de moradia, com atendimento de praticamente 2.800 pessoas em população em situação de rua, a gente está falando de um serviço inovador, que não existe hoje em dia na prefeitura e que vai apoiar a administração pública a conseguir fazer um atendimento à população de rua mais eficaz e, quiçá, com políticas públicas baseadas em evidência a partir das informações que forem disponibilizadas. São 18 meses para a entrega das primeiras unidades, contados do momento em que os projetos estiverem aprovados, né? E a estimativa da geração de quase 7.000 empregos, direto e indiretamente. Eu finalizo retomando um pouquinho sobre o objetivo dessa audiência. Então, de fato, a gente, nesse momento, né, gostaríamos de fazer essa apresentação genérica do projeto para entendimento da sociedade civil em relação a qual que é a proposta que está sendo colocada e colher com isso contribuições, opiniões ou mesmo ter uma oportunidade de esclarecer dúvidas, para que depois a gente consiga aprimorar essa modelagem, né, e publicar um edital final, que está estimado para acontecer ainda esse ano, né, com os aprimoramentos e subsídios colhidos aqui durante essa audiência. Eu encerro com isso a apresentação do projeto, mas me coloco à disposição e, inclusive, sugiro que se alguém tiver outras dúvidas específicas em relação à modelagem, como garantias, e o próprio sistema de mensuração de desempenho, né, que seriam aspectos que a gente poderia desenvolver em reuniões individuais, ainda assim, pensando aqui, se tiver nos tempos, acho que vale a gente abordar esses pontos também. Bem, Mariana, obrigado pela apresentação, obrigado pela sempre parceria da São Paulo Parcerias, né? Queria reforçar para os participantes que, caso tenham dúvidas, contribuições, podem ser mandadas pelo chat, que a mesa técnica está aqui à disposição para tirar essas dúvidas e também para trazer retorno dessas contribuições. É muito importante a participação da sociedade civil para a gente ter um projeto que faça sentido para as demandas, né? Eu acho que é sempre bom ter esse feedback, então a gente reforça a importância. Martim, a gente recebeu uma pergunta aqui, vou ler, tá? A pergunta do José Vicente. Ele diz: Mariana, você se referiu a beneficiários por ciclos. Que ciclos seriam esses? E aí, só apresentando, o José Vicente, ele é da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama. Prazer, José Vicente. Ótima pergunta. O ciclo, ele, na verdade, ele tem uma base econômica, né? A gente tem que pensar qual que seria a capacidade máxima que essas unidades conseguiriam suportar em termos de beneficiários, qual que é o custo para que sejam ofertadas essas unidades. Então, no modelo anterior da alocação social, existia uma estimativa de um ciclo a ser proposto para os beneficiários que se perdeu com a mudança de diretriz aqui para a população em situação de rua. Então, o ciclo, ele é tão somente a representação de qual que é a capacidade máxima que esses empreendimentos suportam, mas não há nos documentos nenhuma diretriz de período máximo em que esses beneficiários poderiam ou não permanecer nessas unidades. Inclusive, não há uma possibilidade do parceiro privado ter essa ingerência. O que ele faz é consolidar relatórios de acompanhamento em relação a qual tem sido alguns dos aspectos desse beneficiário, repassando para a iniciativa, para o poder público, né, poder tomar decisões quanto à permanência ou não desse beneficiário nessa unidade. Então, a decisão
sobre ciclo, período e afins, ela fica 100% com o poder público, né? Sendo que o privado ele é responsável não somente por fazer esses relatórios e disponibilizar essas informações para ele. E o ciclo, como a gente está pensando, é a capacidade máxima que esses empreendimentos conseguiriam abarcar de pessoas, de beneficiários a cada vez. Obrigado, Mariana. Acho que a gente não tem nenhuma pergunta por enquanto, mas acho que a gente pode aguardar alguns minutos para novas questões que surgirem. Nesse meio tempo, eu relembro que os documentos estão todos disponíveis no site da Prefeitura, no link que a gente disponibilizou aqui no site, e que dúvidas, sugestões, contribuições também ainda podem ser enviadas até o dia 21 de outubro próximo, através do e-mail locaçãosocial@prefeitura.sp.gov.br, e-mail também que está disponível aqui no chat. Dia 21 é também conhecido como sexta-feira que vem. Então ainda temos um tempo para contribuições da sociedade, caso alguém queira se aprofundar e mandar talvez uma dúvida ou um questionamento, uma contribuição um pouco mais completa. A gente tem uma pergunta nova aqui do José Vicente. Ele diz: e a administração será necessariamente realizada pelo próprio privado ou há possibilidade de terceirização dos serviços de gestão condominial, por exemplo? A administração, a hora que você diz administração, bom, tem a administração da operação, né? A gente tem a parte da manutenção predial, né? E a administração da operação. De toda forma, acho que aqui a gente entra na seara do que seriam as qualificações técnicas, né? Então, é permitido, sim, que o concessionário ele componha um consórcio para conseguir fazer a operação de todas essas frentes, né? E aí, em termos de qualificação técnica, alguns desses itens deveriam ser incorporados por esse consórcio. A gente não tem uma qualificação técnica específica com relação à gestão dos serviços condominiais. Então, a princípio, sim, seria possível, né, que ele contasse com o apoio de outras empresas para poder realizar esses serviços específicos. Bem, não sei se temos mais perguntas de algum participante que queira trazer uma contribuição, que queira trazer uma dúvida. Eu acho que caso a gente não tenha, a gente pode ir encaminhando para o encerramento, sempre lembrando que a consulta ainda está aberta e a gente reforça bastante o interesse da administração de que tenha contribuições da sociedade civil. Esse espaço é para isso, mas todo o processo de consulta é para que a gente tenha essas contribuições. Acho que, se não temos, posso sugerir para o encerramento da audiência. Se não temos mais perguntas, agradeço, nosso agradecimento especial para todo mundo que participou, que fez as contribuições, que vão trazer benefícios para a consolidação do projeto. Agradeço a São Paulo Parcerias, responsáveis pela estruturação do projeto, a Mariana pela apresentação, e também um agradecimento para a SP Negócios, para o apoio na consecução das condições favoráveis para fazer esse diálogo com a sociedade civil. Certo? Obrigado a todos e todas e bom dia. Obrigada a todos também. Bom dia.